Fala galera, beleza? Sandro Paz aqui na área. Bom, vamos lá, vamos dar início aqui numa aula um vídeo que vocês me pedem demais, que é a criação dos carrosséis lá que eu utilizo na minha página, né? Então essa aqui eu preparei aqui, essa primeira aula, e eu vou pedir a ajuda de vocês no seguinte. Deixa nos comentários depois o que vocês acharam da dinâmica, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que faltou abordar. Deixa aí nos comentários, porque essa aqui, como é a minha primeira videoaula completa, eu quero tentar abordar, melhorar nos próximos também, tá bom? Então nesse primeiro vídeo aqui, eu peço que vocês deixem nos comentários algum feedback, se tá legal, se faltou alguma coisa, enfim. Eu tentei especificar bem nessa aula aqui essa questão dos carrosséis, né? Então, as técnicas que eu uso, eu expliquei porque eu uso e tudo mais. Então, ele é um vídeo um pouco grande, tem quase aí 1 hora, mas se você quiser, você pode colocar para aumentar a aceleração ali do vídeo, para facilitar aí, não sei. Mas é importante que você veja ela na íntegra, tá bom? Porque no meio da aula tem algumas dicas extras que eu dou também sobre a ferramenta. Fechou? Então é isso, espero que ajude vocês aí. Agradeço aí pelo feedback que vocês puderem me dar depois. Já deixa o like que ajuda pra caramba, a gente tá começando aqui no canal. Então deixa o like, se quiser compartilhar também, eu vou ficar grato. Fechou? Nós estamos juntos e já vamos pra aula que eu já tô falando demais. E lá eu vou falar mais ainda. Então beleza? Vamos lá? Vamos pra aula. E aí pessoal, beleza? Bom, vamos lá, sem muita enrolação, vamos criar aqui esse carrossel. A gente vai criar uma versão desse carrossel aqui, tá? Só que ele é uma versão reduzida. Mas eu vou colocar aqui as principais técnicas que eu utilizo para montagem de carrossel, beleza? A gente vai montar um carrossel desse aqui, mas utilizando essas 3 páginas dele aqui principais, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. E é isso. Vamos começar. Arquivo novo, né? Ou tecla de atalho Ctrl N. Eu sou viciado nas teclas de atalho. Então vamos lá. Como que eu vou montar aqui já primeiro a parte de background do carrossel? Quando você for montar carrossel, você tem que montar as páginas, o tamanho dele já no que seriam todas as páginas. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar 3 páginas. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Qual que é a largura padrão para post no Instagram? Dos posts, né? 1080. É a largura padrão, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar 1080 asterístico 3. Por quê? Porque fazendo isso, muitas pessoas não sabem, mas o Photoshop ele faz essa soma automática. Você não precisa somar na calculadora e jogar aqui. Só você colocar dessa forma, 1080 vezes 3, que seriam 3 páginas que a gente vai fazer. 1080 é a largura padrão e 3 é a quantidade de página. Feito isso, na hora que você der um clique fora aqui, ó, ele já vai colocar o valor certo lá. Então aqui já tem o valor, a largura total para 3 posts, beleza? A altura, a gente vai colocar aqui também a altura padrão para post retrato. Eu gosto de trabalhar com post retrato, que é aquele pouquinho mais alto, né? Então, altura 1350, resolução 96. Não me perguntem por quê, mas eu sempre costumei fazer 96 e não consigo mudar mais. Tá bom? Então, mas aqui, aí vai de cada um. Pode ser 72, que é o padrão do Photoshop também. Modo de cores é RGB. Fundo transparente, porque o fundo a gente define lá na hora aqui que a gente vai qual a cor. E perfil de cor sRGB. Sempre para utilizar com padrão monitor, tela, monitor tal, sRGB, tá bom? E outro detalhe importante também que eu costumo utilizar é pranchetas. Eu só monto com pranchetas. Todo e qualquer trabalho que eu mexo aqui no Photoshop, eu sempre mexo com pranchetas porque ela dá uma dinâmica melhor, uma flexibilidade melhor para trabalhar com o material, beleza? Em outro momento eu explico melhor isso. Então tá bom, montado aqui toda a parte de definição aqui, as configurações, criar. Então aqui a gente já tem um tamanho que ele vai comportar 3 páginas. E o que eu faço aqui já em seguida? Eu já vou mostrar para vocês como que é o meu passo a passo antes mesmo de começar a montagem da arte. Primeira coisa que eu faço aqui, depois que eu monto aqui a tela, a nossa área de trabalho, é já definir, já fatiar esse carrossel. Então como que eu faço isso? Eu gosto de fazer da forma mais simples que tem, pelo menos que eu acho. Você vem aqui na ferramenta de fatia, ó, ferramenta seleção de fatia, tecla de atalho C, você seleciona ela. O que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente pega aqui o fundo, né, o background padrão que está aqui, dá um clique aqui só para habilitar as informações aqui em cima. Aí você vem aqui, ó, dividir. Vai abrir essa caixinha para você, trazer ela para cá.
E aqui é o seguinte, aqui você vai escolher aqui, a gente quer dividir ele na vertical, né? Quer fatiar ele na vertical. Então a gente escolhe essa de baixo aqui, ó, dividir verticalmente, né? Que é em pé. Quantas páginas a gente vai utilizar? 3. Então aqui eu vou colocar o número 3. Você vê ali que ele já fez a marcação ali, ó, e dou um OK. Aqui ele já fatiou, já está fatiado o nosso background. Por que eu gosto de fatiar dessa forma? Porque você pode fatiar também utilizando as linhas guia. Só que eu utilizo muitas linhas guias aqui. Então, se você depois que tiver montado, você for colocar a fatia levando em consideração as linhas guias, ele vai fatiar um monte de pedaço aqui. Então, eu já faço isso aqui, já deixo ele fatiado e aqui já está pronto para exportar, digamos assim, né? Aqui ele já está fatiado. Beleza, montei aqui, fatiei, já dividi as páginas, agora eu vou colocar as linhas guias. Eu costumo utilizar 2 padrões de linhas guias que eu vou explicar para vocês. Essa parte introdutória aqui desse carrossel, eu vou explicar essa parte aqui mais de configuração, de montagem aqui do background, tá bom? Então vamos lá. Visualizar, guias, aí você vem aqui, ó, novo layout de guias, seleciona ele. Eu costumo utilizar 2 padrões aqui, ó. O primeiro padrão é o seguinte, a gente vem aqui e coloca 50 em todos os lados aqui. Isso aqui é para a gente criar as margens do projeto. Só que é a margem geral aqui da nossa área de trabalho, né? Vou colocar aqui 50. Você vê que ele demarcou aqui a 50 na margem, em cima e embaixo, só que na área total dele. Tá bom? Isso aqui é a nossa margem, a nossa área de respiro, para não ficar para não deixar os elementos colados no final aqui da arte, tá? Então eu gosto de utilizar com 50 de margem. Dou um OK. Aqui eu já montei a margem de todo o projeto. Agora eu vou colocar mais uma marcação, que é o seguinte. Quando a gente trabalha com post carrossel... Tá funcionando? Tá. Deu uma travada aqui. Quando a gente está trabalhando com post carrossel, a gente tem que levar em consideração que no feed, ele não vai aparecer a imagem inteira, né? O post carrossel é um pouquinho mais alto. Então, no feed, quando a pessoa entra no seu feed, olha dentro do feed lá, ele não vai ver a imagem inteira, ela vai ver só a parte central da sua arte, mesmo que seja um carrossel. Na hora que ela clica, aí ela abre a imagem inteira. Então, o que eu faço aqui para eu ter essa noção, essa base que na hora que eu for montar o material aqui dentro do arquivo? A gente vai o seguinte, a gente vem aqui, ó, visualizar de novo, guias, novo layout de guias novamente, e agora aqui a gente vai colocar o seguinte, vai fazer o seguinte, eu já montei aqui, já por experiência, eu sei que se eu colocar 150 aqui em cima e 150 embaixo, você viu que ele já criou mais 2 linhas aqui, ó. Essa faixa central que tem aqui entre elas é a faixa que aparece no feed. Então, eu posso criar um material respeitando essa área aqui, que as principais informações vão aparecer no feed também, não só na arte aberta inteira, né? Na timeline. No feed também ela vai aparecer. Então, eu gosto de utilizar isso aqui também para deixar essa delimitação, para quando a pessoa abrir no feed, as principais informações estão aqui dentro. Então, isso aqui eu deixo marcado já para eu, na hora que eu estiver montando aqui, eu saber onde posicionar os elementos, beleza? Então, aqui eu dou um OK. E assim, a parte de background aqui, de linhas guias, tá OK, tá montado, tá pronto. Só que eu ainda faço mais uma marcação aqui, que é o seguinte, para a gente definir a linha central de cada página. E como que a gente faz isso? Novamente, visualizar, guias, novo layout de guias. E agora a gente não vai trabalhar com as margens, a gente vai trabalhar com colunas e linhas. Aqui na medianice, a gente vai deixar zerado nos 2, beleza? E aqui é o seguinte, como tem 3 páginas, eu quero dividir as 3 páginas com a linha do centro. Você vê que aqui está só a linha a do meio aqui, tá? Com essa linha do centro, que é para a gente definir, ajudando na hora que estiver montando os elementos lá e tal. Então, o que eu faço aqui? Como eu sei que tem 3 páginas e eu quero dividir elas, cada uma no meio, então a gente é só vir aqui e colocar o número 6, porque é o dobro. Você vê ali, ó, que ele já define a linha central dos 3. Então, na coluna eu coloco 6. Se for, por exemplo, um post com 5 páginas, eu coloco 10. Sempre o dobro, entendeu? Se for um post com 6 páginas, eu coloco 12, entendeu? Então, isso aqui você já vai demarcar aqui também a linha central de cada página, para na hora que você estiver trabalhando os elementos por página, você saber onde que é o centro e tal. Fica melhor para ajustar tudo. Na linha a gente coloca 2, porque é só para dividir a linha na horizontal, né? Dividir a arte na horizontal. E dou um OK. Feito isso, toda a parte de linha, de grids, está montada. Agora, a partir daqui, é só criar o mesmo material. Antes disso, eu vou bloquear aqui
eu vou bloquear essas guias para não ter perigo de quando a gente estiver montando e tal, clicar em alguma delas aqui, quer ver, ó? Clicar em alguma delas aqui, ó, e sair arrastando aí, sem querer. Então vem visualizar, guias, bloquear guias, ou se não tem ali o atalho, Alt, Ctrl e dois pontinhos, tá bom? Ponto e vírgula, aliás. Bloquear guias. Agora elas estão bloqueadas aqui, eu posso trabalhar sem ter perigo de movimentar elas sem querer. Beleza? Então é isso, a nossa área de trabalho, o nosso background está montado. Essa aqui é a parte inicial do carrossel. Eu vou tentar fazer essa aula aqui de uma forma bem rápida, tá? Bem papum, para não ficar enrolando muito. Então, as principais técnicas eu vou colocar aqui e algumas outras informações, algumas outras coisas assim, eu vou só copiar daquele arquivo de lá, porque é tipo texto, essas coisas, não precisa eu estar aqui escrevendo tudo de novo. Então eu só copio e colo aqui. Então vamos lá, usando essa arte aqui como base, né? E no final eu vou deixar esse PDF aqui disponível para vocês baixar aí, tá bom? PDF, ó. Esse PSD eu vou deixar disponível para vocês baixarem aí. Tá, beleza. Então a gente já vamos começar aqui montando o background, o fundo. Então já vamos aqui. O fundo, esse aqui ele vai ter um fundo branco. A cor padrão que eu utilizo é o F4, F4, F4. Esse aqui é o padrão que eu utilizo nas minhas artes, tá bom? Aqui, um detalhe. A segunda página, eu sempre busco alternar entre a primeira e a segunda página as cores, né? Para dar esse destaque aqui e para fazer e dar um efeito de transição entre as páginas. Então a segunda página, nesse caso aqui, ela vai ser preta. Então a gente vem aqui ó, na ferramenta de retângulo, tecla de atalho U, seleciona ela. Vamos abrir aqui de forma livre mesmo. Deixa eu acertar ela aqui, isso deixa, isso aqui e vai ser preto. Beleza. Abri aqui de forma livre, agora é só eu puxar aqui os pontos e acertar aqui dentro da página 2. Beleza. Tá aqui a minha página 2. O que eu vou fazer aqui? Eu gosto de dar um efeitozinho nela aqui, que é colocar os cantos redondos. Então eu utilizo sempre 30. Esqueci minha água. Beleza. Vai começar a falhar a voz aqui, gente. Qualquer coisa eu dou uma paradinha aqui só pegar água ali. O que mais eu faço aqui? E para dar um efeitinho de transição, né? Aquele efeito de quando a pessoa está numa página, ela saber que tem alguma coisa na próxima página, eu seleciono essa camada aqui e eu rastelo um pouquinho para cá. Pronto. Na hora que a pessoa estiver vendo a página 1, ela sabe que tem coisa aqui na página 2. Então a tendência já é para arrastar. É aquele efeito de transição, né? Faço isso, beleza. As cores do background tá ok, tá montado. O que mais que a gente vai utilizar aqui nesse background? Eu vou colocar aquela imagem ali de fundo. Vamos buscar ela lá na pasta. Downloads. Foi demais isso aqui. Tanto de imagem que tem. Essa imagem aqui. Vou jogar para cá. Aí a gente vai posicionar aqui. Beleza? Isso. E nós vamos dar uma opacidade dela aqui. Vamos reduzir para 20. Show de bola. Aqui eu já vou aplicar aqui uma camada. Eu vou colocar uma camada aqui que eu vou apagar um pouco esse trecho aqui para tirar essa diferença, né? O que a gente faz aqui? A gente seleciona aqui essa camada. Vem aqui no... Esqueci o nome. Seleciona a camada. Vem aqui na ferramenta, adicionar uma máscara de camada. Oi, gente. O nome tá na cara. Seleciona ela aqui e com a ferramenta pincel mesmo, com a dureza aqui no soft, a gente só diminui aqui um pouco. Uma coisa aqui, eu gosto sempre de trabalhar com fluxo entre 5 e 10, porque eu consigo ver e vendo aos poucos a transição, entendeu? Ó, eu vou apagando aqui, ó, e eu vou vendo exatamente o que eu quero. Se eu colocar 100 ali, ele vai apagar de uma vez. Então eu vou colocando aqui, ó, e vou esfumaçando aqui, vou apagando aqui até onde eu ver que beleza, é isso que eu quero. Pronto, tá aí. Beleza? Então, fluxo, eu trabalho sempre com 5, 5 e 10 quando eu vou fazer esse tipo de técnica aí para apagar. Fechou? Então, background tá pronto. A gente vou selecionar tudo aqui, vou colocar eles em uma pasta e vou colocar fundo. BG eu coloco depois. Então, beleza. O fundo nosso aqui tá pronto. O que eu vou fazer aqui agora? Vamos ver lá. Eu vou começar a trazer os elementos. Vou começar a trazer os dois elementos aqui, os dois avatares aqui, as duas imagenzinhas. Pra gente já posicionar eles ali também. Vamos lá na pasta de novo. Tá os dois aqui, a gente seleciona os dois e joga pra cá.
Beleza. É o Peter Krill. É Peter Krill o nome desse cara? Não lembro direito. Agora aqui, ó, já vou começar a mostrar para vocês o porquê que a gente faz aquela demarcação das linhas da faixa central para aparecer no feed. Vamos habilitar aqui as linhas. Ctrl H você habilita, tá? Ctrl H você desabilita e habilita as linhas, tá bom? Vamos habilitar aqui as linhas. E aqui, ó, vou trazer ele aqui para a primeira página, que ele é daqui. Você repara aqui, se eu deixar do jeito que está aqui, essa linha de baixo aqui e essa, ó, elas são as demarcações para o feed. Se eu montar do jeito que está, finalizar, exportar e postar, quando a pessoa entrar, quando a pessoa ver na timeline, beleza, ela vai ver a imagem inteira. Só que na hora que ela entrar no meu feed, na minha página, toda essa parte aqui, ó, não vai aparecer lá no nosso, toda essa parte aqui que onde eu demarquei não vai aparecer. Por quê? Porque ele está passando dessa demarcação que a gente fez. E lá no feed, ele vê só o quadradinho 1080 por 1080. Então, por isso que a gente faz, que eu coloco essas linhas aqui, para agora, na hora que eu estou montando aqui, eu ir ajustando esse material. Então, eu venho aqui, seleciono, diminuo ele, pronto, diminuo até aqui. Aqui embaixo eu não vou precisar diminuir tanto, porque aqui embaixo eu vou deixar ele um pouco para baixo mesmo, passando um pouco. E dou um OK. Agora, ó, ele está dentro desse enquadramento que é para ver no feed também. E também para dar um respiro melhor na arte, né? Não deixar aquela coisa muito apertada, muito nas extremidades, que dá uma sensação meio claustrofóbica. Então, beleza. Selecionei ele aqui, essa primeira página. Uma coisa que eu já vou fazer aqui também, essa imagem de fundo aqui, ela tem um leve desfoque. Eu coloquei aqui na principal também. Ela tem um leve desfoque. Vamos dar uma desfocada nela. Você seleciona essa imagem aqui, tá? Que é a imagem ali do fundo, ó. Seleciona ela, vem em filtros, desfoque gaussiano, e aqui tá com 13, não é tudo isso não, é só 2 ou 3, 2 tá bom. A gente vai colocar aqui em 2, aqui você deixa aqui essa caixinha marcada, porque aqui ela já faz o preview, tá bom, do efeito que você está colocando. Então você sempre deixa ela aqui marcada, beleza? Feito isso, a gente dá um OK. E pronto, ele já aplicou o efeito ali de desfoque no nosso fundo. Beleza. Aqui, essa posição já está certa. A segunda imagem, que é a mesma coisa. Ctrl T para selecionar o elemento, tá bom? A gente pega aqui, ó, com a tecla Shift apertada, a gente clica aqui e arrasta. Por quê? Porque se a gente só clicar aqui e arrastar do jeito que está, ele desfigura todo o elemento, né? Então, sempre com a tecla Shift apertada, que aí ele vai diminuir proporcionalmente, tá bom? Vamos colocar ele aqui, posicionar. Aí também. Beleza, a posição deles vai ser aí. Uma coisa que eu já vou fazer aqui também, deixa eu apagar aqui as linhas para limpar a nossa tela. O pessoal pergunta onde que eu baixo essas imagens aqui de elementos. Eu já dei a dica, né? Eu costumo utilizar o Yandex, yandex.com. Só que, tipo, eu procuro por material com uma qualidade boa, só que nem sempre vem com qualidade muito boa. Então, esses aqui estão até bom, mas a gente pode dar uma melhoradinha ainda mais. E onde que eu faço isso? Eu costumo melhorar no Camera Raw, né? Então você seleciona aqui, vamos fazer aqui já a configuração rapidinho para vocês verem. Seleciona aqui o elemento, né, que a gente vai jogar no Camera Raw para configurar. Filtro, aqui, ó, filtro do Camera Raw, ou a tecla de atalho Shift Ctrl A. Então, eu gosto de utilizar a tecla de atalho. Então vamos lá, seleciona aqui o elemento, Shift Ctrl A. Ele já vai abrir lá no Camera Raw e lá a gente vai fazer algumas configurações para melhorar um pouquinho essa imagem aqui, tá bom? Vamos só dar um zoom aqui. Então, beleza. O que eu costumo utilizar aqui no Camera Raw para melhorar essas imagens? É meio que um padrão que eu utilizo em todo, tá? Em todos eles. Eu utilizo aqui o básico e o detalhe. Vamos aqui no básico primeiro. Então, o que eu costumo mexer aqui? Eu costumo mexer um pouquinho na textura. Costumo aumentar aqui a textura. Eu deixo entre 20 e 30. Eu vou deixar em 30 nesse caso aqui. Claridade, se precisar, eu mexo um pouquinho também. Eu vou mexer, ver aqui se precisa. Vou deixar aqui em 20. Eu gosto de trabalhar sempre com os números exatos, que eu sou meio tenho um toque quanto a isso. 18, não consigo deixar 18. Ou eu deixo 20 ou deixo 15. Então vou deixar 15 aqui nesse caso. É toque, gente. Vibração. Vibração aqui a gente mexe só um pouquinho. Porque a vibração, o que ela vai fazer? Ela vai deixar a cor mais vibrante. Ó. Você vê se eu puxar, se eu tirar toda a vibração, ó, fica tudo opaco, fica tudo preto. Se eu jogar lá pra cima, ele dá aquela estourada nas cores. Então, a vibração só traga um pouquinho pra cá, ó, pra deixar trazer um pouco mais de vida pra cor.
nesses aqui, ó, preto, isso aqui eu mexo só quando há necessidade, só se eu vejo que há necessidade. Nesse caso aqui não há, porque a imagem já está uma imagem boa, então não preciso mexer. Eu preciso. Vai, só um pouquinho aqui, só para branco aumentar um pouquinho o branco. Sombras, eu vou tirar um pouquinho as sombras, eu deixo. Tirar um pouquinho delas. E realce, ele vai realçar mais as cores, ó. O que for mais branco vai ficar mais branco. Só um pouquinho. E aqui é isso, entendeu? Essa aqui é uma configuraçãozinha básica que eu faço. No final você vai ver como vai dar a diferença. Então, o básico está feito. E agora, para finalizar, eu venho aqui em detalhes e eu costumo aumentar um pouquinho a nitidez, para deixar ela um pouco mais nítida. E aumento também um pouquinho a redução de ruído, para não deixar tão mastigado, entendeu? Ele dá aquele contraponto. Feito isso, dou um OK. E olha a diferença que vai dar. Ó, aplicou ali, ó. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Tá vendo aí, né? Tá. Ó, eu vou desabilitar. Aqui tá com o efeito aplicado, eu vou desabilitar o efeito para você ver a diferença. Entendeu? Viu como ele traz mais vida? Não sei se você vai conseguir ver aí na tela. Mas ó, ele já trouxe. A imagem já está um pouquinho mais vibrante, mais viva. Então, beleza. E esse aqui é o efeito que vocês perguntam. Onde que você acha a imagem com tanta definição assim? É isso. Entendeu? E agora aqui é o seguinte. Vou fazer o mesmo efeito nessa segunda imagem, só que eu não preciso abrir ela aqui de novo, configurar de novo. É só fazer o seguinte, ó. Como o efeito já está aplicado aqui, a gente vai copiar esse efeito para essa imagem aqui também. O que a gente faz? Gente, com a tecla Alt apertado, tá? Você segura apertado a tecla Alt, clica aqui no ícone aqui onde foi que identifica o efeito, clica e arrasta para o de cima e solta tudo. Aí ele já vai aplicar também de forma automática essas mesmas configurações aqui, ele vai aplicar nesse outro, tá bom? Isso aqui para a gente ganhar tempo. Então fechou. Essa parte aqui também já está pronta. A gente vai entrar com o que agora? Aquela parte de texto, né? O texto do título. Deixa eu já trazer também a logo ali dos Guardiões da Galáxia e já colocar aqui também. Tá, essa aqui. Ela não está em PNG, ela está com fundo branco. Só que a gente vai aplicar esqueci o nome. Hoje está feia a coisa, hein? A gente vem aqui, ó. A gente dá um duplo clique aqui para abrir os estilos de camada dela. A gente vem aqui, ó, modo de mesclagem, lembrei. Você pode ir por lá no estilo de camada ou você pode vir por aqui, ó. Seleciona aqui os modos de mesclagem. A gente vai utilizar aqui cor mais escura. Superposição linear, cor mais escura. Que ele vai tirar, ele vai fundir aquele fundo branco com o fundo padrão que a gente está utilizando aqui. Ele meio que esconde, vai deixar só as informações ali. Ctrl T para selecionar o arquivo. Com a tecla Shift apertada, clico aqui na extremidade e arrasto para diminuir proporcionalmente. Fechou? Posicionar aqui em cima. Deixa eu ver aqui as linhas, como é que tá, se é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Isso aqui para seguir o modelo lá do padrão. Beleza? Então tá. Aí tem um ali, onde tem outro também. Tem outro na terceira página. Mas a gente coloca quando chegar na terceira página. Beleza. O que a gente vai colocar aqui agora? O texto da primeira página, né? Vamos lá. Vem aqui, seleciona aqui uma nova camada. Texto, tecla de atalho T. Ou você clica aqui, ó, no ícone ferramenta de texto horizontal. Tecla de atalho T. Eu uso sempre tecla de atalho. Dou um clique aqui. E o texto que vai aqui é Smoke. Smoke. A fonte desse texto é a Bayside, que é a que eu costumo utilizar. Vamos selecionar ele aqui, ó. Bayside. Bayside Demo regular. Essa é a fonte que eu uso. E na cor preta. Não, eu vou utilizar um tomzinho daqui. Preto. Aqui nas letras a gente vai deixar ele zerado, que é para deixar tudo certinho. Dá um OK. Beleza, Smoke tá aqui. A gente vai fazer o quê? A gente dá o Ctrl T para selecionar a camada. Botão direito para rotacionar isso aqui, ó. Botão direito em cima da seleção. Aí você vem aqui, ó, girar 90 graus no sentido anti-horário. Trazer para cá. Agora, de novo, ó, Shift apertado, clica aqui no pontinho para ele aumentar, clico e arrasto para aumentar proporcionalmente. Dou um OK. Aqui eu vou pegar a camada de texto e vou jogar para baixo dos elementos aqui, tá? Vou até selecionar essa pasta aqui e já renomear ela para PNG.
que são os elementos ali, ó. Então, texto, smoke. E, gente, outro detalhe também. Eu gosto sempre de selecionar isso aqui e deixar todos eles... Como é que tá nosso vídeo aqui? Já tá com quanto tempo? 23 minutos. Tá acabando já. Eu gosto sempre de deixar tudo selecionado por páginas, né? Fica mais fácil para organizar. Então, vamos lá. A gente seleciona aqui o texto. Ctrl G, ele vai agrupar isso aqui. E aqui eu vou colocar 1, que é a primeira página, né? Que é a capa. Então, o smoke está aqui já. Jogar ali para baixo, beleza. E o outro texto qual que é? Package Overlay. De novo aqui, tecla T para selecionar a ferramenta de texto. Dou um clique aqui. Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Ela está querendo descer. E aqui eu vou colocar Package Overlay. Package... Dá um espaço. Overlay. Só que aqui a gente vai mudar essa fonte. Agora aqui a gente vai utilizar a fonte de texto. A Bayside eu utilizo para os títulos. A fonte de texto é Bernina Sans. Bernina Sans. Essa fonte Bernina Sans é o seguinte. Eu tenho ela pelo Adobe Fonts, tá? Você vai encontrar essa fonte aqui para baixar, para download também aí, grátis. Só que você não vai encontrar a família completa dela. Dificilmente eu acho que você não vai encontrar, porque não tem a família completa. E a família completa dela, dá uma olhada. Olha o tamanho que é. Tem muita opção. Entendeu? Então eu gosto dela por isso, porque ela me dá várias opções. Eu posso utilizar ela como título também, utilizando a versão aqui, ela condensada, bold, extra bold, entendeu? Então fica legal. Para o texto corrido, eu gosto de utilizar a Bernina Sans. Mas não é bem essa, é essa aqui, ó. Bernina Sans. Cadê? Tô cego. Mas não é esse modelo aqui. Ué, não é. Cadê? Regular. Aqui, ó. Bernina Sans Neuron Regular. Seleciona ela aqui. Vamos diminuir o tamanho. Ela está em caixa alta. Tira a caixa alta. Diminui o tamanho para 30. É 30? Acho que é 30. Acho que um pouquinho mais. 35. Beleza. Vamos aumentar aqui o espaçamento delas. Aumentar o espaçamento. Beleza. Dá um zoom aqui para vocês verem. Na palavra overlay, eu vou aplicar um peso nela. Vou colocar lá Narrow Bold. Cadê Narrow Bold? Aqui, ó. Narrow. Abrindo Narrow Bold. Beleza. E eu vou... A orientação delas aqui eu vou colocar à direita. Show. Agora eu pego tudo e arrasto. Trago mais para cá. Ctrl 0 para abrir tudo. E é isso. Primeira página está pronta. Simples, né? Nesse modelo aqui é. Então tá, primeira página pronta. Eu vou só pegar esse, trazer ele aqui, alinhar com a cabeça ali do elemento e tal. E beleza, é isso. Primeira página, ó, tá pronta. Eu vou só agora colocar um pouquinho de sombra ali, para dar uma sombrinha aqui nos pés aqui do avatar aqui. Seleciona ele. Aplicar uma nova camada aqui, certo? Vou jogar ela para... Não, deixar ela em cima. Com a ferramenta pincel, tecla de atalho B, a gente vai abrir ele aqui com a cor preta, X para inverter, ó, tá vendo aqui, ó, branco e preto. Você pode clicar aqui, ó, para ele inverter, ou com a tecla X, ela também faz essa inversão, tá bom? Então, X para inverter. Eu vou abrir o estilo de camada dele aqui, ó, do pincel, para reduzir. Só que eu não vou abrir por aqui não. Eu veu abrir aqui, ó. Eu tenho um atalho dele. Eu gosto de utilizar o atalho dele aqui do lado. Eu abro por aqui, ó. Ele me dá os estilos aqui do pincel. E aqui na redondeza, eu vou colocar 10. Porque ele já vai me dar ele achatadinho aqui assim, ó. Entendeu? Vou para cá, tecla B. Seleciono aqui a camada. Ó, ele já me deu ele redondinho. Então eu vou só com a tecla Alt, botão direito, clico e arrasto aqui, ó, ele vai diminuindo aqui o tamanho. Vem aqui para baixo, dou um clique aqui. Agora aqui precisa aumentar o fluxo, né? 100%. Dou um clique aqui. Foi 2 cliques. Dou um clique aqui, abro uma, ou senão só copio, né? Seleciono aqui, Ctrl J para duplicar. Aí eu pego esse, Ctrl T para selecionar ele e arrasto para cá.
No outro lado tem um outro formato de sombra, mas isso aqui não vou fazer agora aqui não, senão pra não ficar a aula muito grande. Esse aqui já vai resolver aqui. Em um outro momento eu posso até falar como eu faço aquela sombra lá. Beleza, aqui a gente já colocou aqui um efeito aqui no pé dele, para dar aquela sensação de contato ali no chão. Um detalhe que eu vou fazer aqui é o seguinte também. Nessa imagem aqui do fundo, ó, lá no background, eu vou apagar um pouquinho esse trecho aqui. Vem aqui agora, seleciono ele o pincel normal, né? Botão direito, seleciono ele aqui no tamanho normal. E aqui de novo, ó, fluxo 5. E eu vou apagar essa imagem de fundo aqui, ó, que eu não quero que ele saia esses pés aqui daquela imagem, tá? Então seleciono ali na camada onde está a máscara, aumento aqui e apago. Opa, vou colocar aqui, inverter aqui, né? O preto para apagar. O branco ele aparece, ele traz informação e o preto apaga. Aí, ó, eu gosto de utilizar com 5 porque eu vou colocando só até o efeito que eu quiser, que eu quero. Pronto, aqui já deu. Ctrl 0 para abrir tudo. Beleza. O carrossel está quase pronto, gente. O que a gente vai fazer aqui agora é colocar o texto da página 2. E para isso eu vou copiar aquele texto que está aqui, ó. Não vou precisar, para não precisar escrever tudo de novo, né? Ó, aqui você pode ver como é que está todo o esqueleto aqui desse carrossel. Olha o tanto de coisa que tem. Deixa ele só abrir aqui, ó, que esse aqui ficou grande. Tem muita informação. Então vamos lá. Página 2, ó, você vê que está renomeado aqui por páginas, ó. 1, 2, 3, eu quero a página 2, que é a página do texto aqui, ó. 2. Então eu seleciono ele aqui, clico e arrasto para outro. Para não precisar escrever tudo de novo, entendeu? Vamos só habilitar aqui as linhas, né, para alinhar tudo. Ctrl T para selecionar essa camada aqui e trago ele para cá. Vou deixar ele alinhado mais ou menos aqui. Como tá lá no outro. Show de bola! Feito isso, página 1 e página 2, pronto. O que eu vou fazer aqui? Ah, eu te coloquei um efeito de sombra aqui no pé do segundo, Peter Quill. É Peter Quill que fala? Sei lá. Então vamos duplicar aqui mais uma vez essa sombrinha aqui, ó. A gente Ctrl J, duplica ela. E esse daqui eu vou dar um Ctrl T. Vou clicar e arrastar para cá para colocar nesse pezinho do rapaz aqui. Posicionar ele melhor. Vamos dar um zoom aqui, né? Posicionar ele aqui melhor. Eu vou trazer um também para cá. Só que aqui não vai fazer muita diferença. E se eu colocar a sombra branca, também não vai fazer diferença. Então vai ficar assim mesmo. Esse pé aqui dele tá flutuando. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Última parte do carrossel, que é a terceira página. Na terceira página, eu vou colocar aqui, no original, eu coloquei um mostruário, uns exemplos aqui desse post. Esse post aqui a gente está trabalhando com um pack de overlay. Então eu coloquei aqui, ó, 4, para a gente deixar lá como exemplo. Então vamos criar esses 4 aqui lá também. Aqui eu vou criar só 3. Ó, 3 tá bom. O que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, na ferramenta de retângulo, tá bom? Essa ferramenta aqui do lado, ó, a tecla de atalho dela qual que é? É a tecla U. Então, seleciona a ferramenta retângulo. Aqui em cima ele vai ser preto. Eu vou tirar a linha lateral. Beleza. Então, ok. E vamos lá. Aqui eu crio aqui, ó, de forma livre mesmo. Montando aqui. Um desse. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar os cantos dele arredondado. Com 20 pixels de raio. 20 pixels tá bom. E agora a gente vai fazer o quê? Vou utilizar só 3 nesse aqui, tá? Você pode vir aqui, seleciona ele, Ctrl J, ele vai duplicar. Ou você pode também, você pode fazer isso em qualquer um deles, com a ferramenta aqui, a ferramenta principal aqui, que é o ferramenta de mover, né? Tecla de atalho V. Você seleciona a tecla Alt, clica e arrasta, que ele também já faz uma cópia, ó. Entendeu? Só que aqui eu vou copiar aqui pelo Ctrl J mesmo. 3 páginas. Seleciona aqui as duas de baixo, Ctrl T. Vamos agora posicionar elas aqui. Uma aqui, a última aqui embaixo. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui a movimentação dela, a posição dela melhor aqui, beleza. Essa e essa, a gente vai selecionar as duas e trazer aqui para o centro. E a do meio, a gente seleciona ela também, traz aqui para o centro e tá tudo centralizado, tá bom?
A mesma coisa, a diferença é que aquele lá eu coloquei 4. Isso aqui eu vou colocar só 3, pra gente ganhar tempo aqui na montagem. Show? Aqui embaixo delas eu vou colocar aqui um efeitinho, vou colocar aqui um elemento que ele é uma sombra. Eu tenho aqui um pack de sombras também, aqui embaixo, que é esse aqui, ó. Essa sombrinha aqui, a gente clica, arrasta e joga lá. Ok, seleciona ela, traz pra cá. Aqui com ela selecionada, ó, botão direito, virar sentido anti-horário. Ela já trazer aqui para baixo. Clica no Shift selecionado, clica ali no canto dela e arrasta até posicionar elas aqui. Para ela reduzir proporcionalmente, tá? Ok. Vamos só posicionar lá para cima. Botãozinho de seta para cima e para baixo, para selecionar aqui. Beleza. Ctrl J, né? Duplica ela. Essa daqui eu vou dar um Ctrl T e vou trazer para o de baixo. Espacinho aqui só para ficar igual lá em cima. E de novo, Ctrl J para selecionar mais uma, Ctrl T, copiar, né? E trazer uma para cá. Agora aqui é só posicionar. Show de bola. Só para dar um efeitinho ali, né? Beleza, Criusa? Então vai, aqui a página 3, né? Até agrupar aqui. 3. Vamos posicionar tudo aqui, organizar. Uai, ele foi com 2? Eu apertei 2? 3. 3, beleza. Então, gente, ó, basicamente está pronto aqui o carrossel. Vamos visualizar ele aqui melhor. Aí aqui no caso é só colocar aqui as imagens aqui dentro, tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, selecionar essa camadinha aqui, eu vou transformar ela em objeto inteligente. Botão direito, converter em objeto inteligente. Eu vou soltar um vídeo aqui depois, que é ensinando a fazer isso aqui, ó. Selecionar isso aqui, ó. Você viu que aqui o botão direito, tal, vim aqui pro botão direito, né? Nesse caso, isso aqui eu vou fazer só isso, ó. Pronto, já foi. Tem um atalho. O Photoshop ele não tem um atalho nativo para essa função converter em objeto inteligente. Então a gente tem que criar. Eu fiz um vídeo, vou lançar ele depois, explicando como você faz para criar esses atalhos personalizados. É bem legal, facilita aqui no processo, viu? É só selecionar do atalho e já foi. Beleza. Transformei os 3 aqui em objeto inteligente, por quê? Porque a gente vai modificar eles agora de forma externa, tá? A gente vem aqui, eu seleciono o primeiro, que é o de cima aqui, ó. Dá um duplo clique nele aqui, ele vai abrir uma nova caixinha aqui, ele vai abrir esse elemento em uma nova aba. Então ele está aqui. Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, deixa eu abrir a pasta lá de novo, vou colocar aqui os exemplos. Eu acho que eu não trouxe os exemplos. Eu salvei? Não lembro se eu salvei. Acho que eu não salvei. Mas tem alguns outros aqui, eu utilizo ele como exemplo também. Cadê? Não tá? Será que eu apaguei? Acho que eu apaguei, cara. Que coisa, hein? Beleza, a gente abre, pega aqui o que tá nesse outro. Deixa eu abrir ele aqui. A gente pega esse aqui mesmo. Que é igual, uma cópia. Como é que tá a aula lá? 37 minutos. Se tiver alguma dúvida, se alguma coisa que eu expliquei que você não entendeu, deixa nos comentários. Que nos próximos vídeos, você me ajuda também. Nos próximos vídeos, eu sei onde eu vou abordar algum tema específico, tá bom? Se ficou alguma dúvida aí. E eu também respondo vocês por lá. Se ficou alguma dúvida sobre algum efeito aqui. Então vamos pegar esse aqui, ó. Vamos jogar ele pra lá, copiar ele lá pro outro. O arquivo lá tá muito grande, cara, ó. Tá até demorando pra carregar. Deixa eu fechar ele lá. Ó, ele tá muito grande. Até que não tá tão grande, mas ele tá muito pesado. Tem muito elemento, tem muita coisa nele. Beleza, joguei ele aqui. E aqui eu vou só posicionar aqui essa camada. Vou colocar ela aqui. E você repara que ela tá, ó. Coloquei aqui, ocupando toda a área, né? Só que você repara que aquele objeto lá que a gente fez, ele tá com fundinho redondo. E pra gente colocar aqui aquela imagem junto com o fundo redondo, ó, se eu jogar aqui ela não vai aparecer. O que a gente vai fazer? A gente seleciona aqui o de baixo, de cima, tanto faz. Com a tecla Alt apertada, você repara que na hora que eu passar a seta aqui, ó, ele muda ali.
ele faz isso aqui para clipar. A gente vai pegar essa imagem aqui e vai clipar, vai colar ela dentro desse elemento. Então, ó, com a tecla com o elemento de cima selecionado, tecla Alt. Na hora que fizer aquele íconezinho ali, ó, entre as duas linhas, você dá um clique. Aí ele clipou essa imagem aqui dentro desse formato. Então, ó, agora está aparecendo. Dou um Ctrl S para salvar isso aqui. Ele vai salvar essa configuração. E beleza, já foi. Ó, então ele fez isso aqui, já colocou aqui. A gente poderia fazer isso aqui nos 3, mas não vou fazer não, porque já entendeu. E não precisar ficar carregando tudo esse trem de novo, tá bom? Que você já está entendendo o que a gente está fazendo. Se ficar dúvida, deixa nos comentários, que aí no próximo a gente monta com mais detalhes. E aqui é o seguinte, cara, tá pronto. Toda a parte de carrossel aqui tá pronto. O que a gente vai fazer depois, para finalizar, é iluminação, ambientação. Mas a montagem aqui, dos elementos e tal, tá pronto. Deixa eu só organizar isso aqui, esse trem aqui. Esse texto tá no lugar errado, hein? Vamos colocar ele no lugar certo. Aí tá pesado mesmo. Ele é da página 1. Aqui, página 1. Beleza. Então, ok. Então, beleza. Página 1, página 2, página 3 e os elementos. E o background. O que a gente vai fazer aqui agora? Já para começar a parte de finalização. Aqui no background, eu costumo salvar ele de forma separada, que é para eu aplicar ruído, aplicar algum efeito nele. Então, o que a gente faz aqui? Seleciona aqui todo o background, está tudo aqui dentro da pasta. Seleciona tudo. A gente vai mesclar ele e vai transformar já em uma camada nova, tá? Cadeira. Como que a gente faz isso? Você pode ir botão direito, você pode mesclar o grupo. Porém, se a gente fizer isso, ele vai mesclar todo o grupo ali. Se eu precisar depois fazer alguma modificação, alguma coisa, eu não consigo, porque ele transformou tudo em um arquivo só. Então o que a gente faz? A gente vai dar um comando de atalho aqui. A gente vai selecionar ele, a gente vai apertar Shift, Ctrl, Alt, E. Ele vai fazer uma cópia disso aqui, né? É como se já copiasse essa camada aqui, já em uma camada separada, tá? A cadeira tá querendo travar aqui. Ó, tá aqui. Agora, se eu posso modificar ele aqui, e se eu precisar fazer alguma alteração depois, eu tenho a camada editável dele aqui embaixo. Beleza? Então aqui vamos transformar em objeto inteligente, botão direito, converter em objeto inteligente. Por quê? Porque aqui eu vou aplicar um ruído agora. É um efeito que eu gosto de aplicar em todos os meus posts. Ruído, adicionar ruído, que nós vamos usar 10 não, 10 é muito. Para o background eu costumo utilizar entre 3 e 4. Quando é fundo branco, eu utilizo 4. Quando é fundo preto, eu utilizo 3, que ele aparece mais no fundo 3. Então não precisa colocar o 4, senão ele fica muito estourado. Nesse aqui, ó, você pode ver o exemplo fácil aqui. Ó, aqui no fundo preto, com 4, você vê que ele destaca bem. No fundo branco, ele não destaca tanto. Se eu jogar só o 3 aqui, aí ele não destaca quase nada no branco. No preto você ainda vai ver alguma coisinha. Mas o branco, que é a principal cor aqui do nosso background, não vai aparecer. Então eu coloco 4, que aí ele aparece um pouco mais. Ele dá esse efeito aqui, ó. Esse granulado, como se fosse os grãozinhos de areia. No Camera Raw também dá para fazer isso, só que eu faço isso aqui de forma externa. Olha a diferença. Fechou? Feito isso aqui no nosso background, aqui eu vou até renomear ele para BG, que aqui agora é o background mesmo montado. Seleciono todos os outros para habilitar tudo. Show de bola. Agora o que eu vou fazer? Seleciono todas as camadas, vou agrupar elas todas em um grupo só. E aqui eu vou dar o mesmo comando que eu dei aquela hora lá para selecionar todas e criar uma camada. Eu vou dar um comando aqui agora também para selecionar tudo e transformar em uma camada só. Ctrl Shift Alt E. Lá, ele selecionou tudo ali e transformou numa camada só. Por quê? Porque agora aqui a gente vai começar a trabalhar a iluminação e finalização da arte, tá bom? Nessa camada só aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma nova camada aqui, ó. Já vou agrupar eles também, que aqui é o final. Vou agrupar já tudo aqui, ó. Final. Você viu como que eu deixo tudo organizadinho, cara? Você pode ver por aqui, ó. Olha o tanto de pasta que tem. Que isso facilita, gente. Pelo menos pra mim, né? Pra mim facilita demais. Quando eu tô montando aqui, eu sei onde tá tudo. A página 2 tá aqui. Página 3 tá aqui. Página 8, que é a minha chamada, tá ali. Entendeu?
facilita demais. Aí eu seleciono tudo e venho pro final, que é onde eu faço toda a parte de iluminação e tudo mais. Vou ensinar para vocês aqui agora. Então, beleza, vamos começar aqui a finalização, iluminação. Aqui, deixa eu apagar isso aqui pra gente começar do zero. Pra gente fazer igual fez lá no outro, ó, na página inicial ali, ó, tem algumas luzes e tal. Essa luz aqui, ó, é uma imagem. A gente vai trazê-la pra cá. Que é essa imagem aqui. Cadê? Ó, essa aqui. A gente pega ela, clica e arrasta e solta. Pra cá, vou girar ela aqui no sentido anti-horário, ou anti-horário pode ser. Beleza, daqui. Só que como que ela tá? Ela tá cobrindo tudo aqui, né? A gente não quer isso, então a gente traz ela pra cá, né? Posiciona. E eu vou aplicar um estilo de camada delas, nela, um efeito, que é para ela mesclar com o fundo, tá? Então a gente vem aqui, ó, seleciona ela, vem aqui em cima no estilo de camada e vou colocar uma divisão. Eu gosto de utilizar sempre a divisão nesse caso aqui, ó. Você viu que ele apagou o fundo branco, né? O fundo preto da imagem e deixou só as luzes. Ele vai trabalhar só com a luz da imagem. Então vou posicionar ela aqui. Dou um OK. Igual tá lá no outro. Ó. O outro ela tá ao contrário, né? Vamos colocar igual. Seleciona ela aqui. Ctrl T para selecionar. Botão direito. Virar horizontalmente. Beleza. Centralizar ela de novo. Agora eu vou só trazer ela para cá. Centraliza e arrasta. Beleza. Certo aqui. Ok. Ela já está no lugar dela. Você entendeu, né? Joguei a imagem aqui, apliquei ali um modo de mesclagem nela, divisão. E o divisão trabalha só com a luz. E dou um OK. Agora aqui eu vou aplicar uma camada nela aqui, ó. Porque eu vou apagar um pouquinho esse fundo, esse final dela aqui, né? Então, ó, aplico camada, ferramenta pincel, dureza, fluxo com 5. De novo aqui um pouco. E vou apagando aqui para até apagar essa marcação aqui do final dela. Beleza. Desse lado aqui também tem, mas não dá pra ver. Mas tem. Onde que tá? Ah, tá ali, ó. Então vou passar também só para desencargo de consciência. Mal dá pra ver, mas, né, só pra... Beleza. A iluminação aqui da letra tá pronto. Vou colocar uma iluminação também agora aqui no planetinha, igual tá aqui no outro, ó. Tem uma luz aqui, uma luz no olho dele e uma luz aqui na arma. Então vamos lá. Venho aqui, seleciono, dou uma nova camada, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Ferramenta pincel, né? Agora aqui a gente vai pegar essa cor aqui de dentro, né? Esse azulzinho. Como que a gente faz isso? Você pode selecionar aqui através dessa ferramentinha aqui, ó, o conta-gotas, tá? Ferramenta conta-gotas. Ou simplesmente você com a ferramenta pincel ativada, você aperta a tecla Alt e ele já habilita ali o contra-gotas, ó. Aí você vem aqui e clica na cor que você quer. Ó, ele já mudou, já trouxe para cá a cor. Esse azul aí pode ser. Na hora que eu solto aqui a tecla Alt, ó, aí ele já volta ao normal, tá bom? Então, beleza. Vou diminuir aqui um pouquinho, Alt, botão direito para diminuir. Com o Soft, né, o pincel Soft, agora eu aumento o fluxo para 100%, né, eu quero ele inteiro. Dou um clique aqui, ó, ele já jogou ali um botãozinho de azul. E o que a gente faz de novo aqui, ó, com essa camada selecionada, a gente vem aqui, ó, modo de mesclagem de novo. E de novo, eu quero trabalhar só com a luz dele. Então, vem aqui, ó, divisão. Entendeu? Ele já dá esse efeitinho aqui. Aqui, tem um macetezinho legal. Eu acho que eu não vou dar aqui agora, nessa aula, mas que é o seguinte, ó. Vamos transformar essa luz aqui em objeto inteligente. Botão direito, converter em objeto inteligente. E a gente vai ver os estilos de camada desse elemento aqui, só dele especificamente, para a gente fazer uma configuraçãozinha aqui, ó. Eu acho que nesse caso aqui não vai funcionar, não vai precisar tanto, mas eu vou mostrar para vocês. Duplo clique nessa camada, ele vai abrir o estilo de camada. Aqui, ó, mesclar camada, aqui você deixa marcado do jeito que tá. E essa camada, talvez vocês já tenham visto isso em algum outro vídeo por aí. O que a gente vai fazer? A gente vai movimentar ele aqui, ó, pra gente mudar um pouquinho a luz dele. Só que eu acho que nesse caso não vai funcionar tanto, mas eu vou mostrar para vocês. Com a tecla Alt apertada, você vem aqui, ó,
e clica nesse tracinho. Ele está dividido em dois, tá? Clica nesse aqui, ó, e arrasta. Ele vai separar ele e vai trazer aqui, ó. Nesse caso a luz não vai funcionar tanto porque a luz dele não é muito para isso nesse caso aqui, tá? Mas ó, ele muda ali alguma coisinha. Eu vou deixar aqui só para vocês verem como exemplo. Dou um OK. Beleza? Então a luz aqui do planeta aqui, não é um planeta aqui, sei lá, tá aplicada. Vamos abrir mais uma camada. Agora a gente vai trazer aqui as luzes do olho dele aqui, né, do capacete. Diminui aqui o pincel, né? Alt botão direito para diminuir. Alt botão direito e arrasta. Se bem que essa aqui é uma configuração da mesa, acho que eu coloquei. Nós vem aqui e de novo, ó, Alt selecionado, eu quero essa corzinha, esse laranja, vermelho, sei lá que diabo é isso. Deixa ele carregar aqui de novo. Esse arquivo está começando a ficar grande também já. Já estamos finalizando, tá, gente? Isso aqui é a parte final já, só para ambientar a luz, tudo e finalizar. Então vamos lá, pincel selecionado, a camada selecionada também, Alt apertado e eu quero esse tom aqui de vermelho, quase laranja. Beleza, fez aqui, eu vou diminuir um pouquinho mais, aí eu dou um clique aqui e dou um outro clique aqui. Aí nessa camada aqui de novo, divisão, né, eu quero trabalhar só com a luz, ele já aplicou ali também. É só para dar um efeitozinho, tá, gente? Beleza, tira o zoom. E agora eu vou colocar também um pouquinho de luz aqui, ó, na arma. Mesma coisa, sempre. Abrir uma nova camada. Botão direito para selecionar esse verdinho aqui. Soltou. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais aqui nesse caso. Vou aumentar tudo. E dou um clique aqui. Vamos lá. Modo de mesclagem, divisão. Clarear ou divisão? Divisão mesmo. Beleza. As luzes aqui já tá pronta, igual tá lá no outro. Ó. Aqui ele tá um pouquinho mais vivo, mas vou mostrar para vocês como deixar ele mais vivo aí, um pouquinho igual esse. Beleza? Então, luz basicamente está pronto. Eu vou colocar só uma luz aqui também, só para dar um efeitozinho. Aqui agora na cor branca mesmo. Dou um clique aqui. Ctrl T para selecionar e amplio. Aqui é só um get. Beleza? Um aqui e outro aqui. Vou diminuir um pouco a opacidade deles dois. Beleza. É só um get nesse aqui, ó. E tá pronto. Carrossel montado. Eu vou agora selecionar aqui as luzes, ó. Vou colocar aqui, abrir uma pasta só para ela. Luz. Esse aqui também é. Aqui a outra luz ali. Também sobe. E é isso. E aqui que é a nossa imagem ali, ó. A nossa imagem mesclada. A gente vai transformar ela em objeto inteligente também, porque a gente vai colocar mais um efeito nela aqui para finalizar. Converter em objeto inteligente. E aqui, ó. Eu vou abrir de novo lá no Camera Raw, mas só para aplicar vibração. Deixar as cores um pouco mais vibrantes, tá bom? Então vamos lá. Seleciona a camada. Filtro de Camera Raw. Que agora eu vou aplicar isso aqui na imagem inteira. Beleza. Aí eu venho aqui em básico de novo, ó. Venho aqui em vibração e aumenta a vibração um pouco mais. Que é para deixar as cores um pouquinho mais vibrantes. Aqui, detalhes, eu acho que não vai precisar. Vou puxar só para de teimoso. Beleza. Aqui eu não vou precisar mexer com esqueci até o nome da ferramenta, pô. Com curvas. Nessa imagem aqui eu não vou precisar mexer com curvas. Então habilito ali a luz de novo e tá pronto. Tá finalizado o carrossel. Tá bom? Eu vou deixar esse arquivo aqui liberado aí para download para vocês, né? Esse PSD, vou deixar ele liberado para vocês aí. É o mesmo que tem no meu feed, tá? A única diferença é que aqui ele tá com alguns efeitos, uma sombra aqui e tudo mais. Nesse caso aqui você já entendeu como que é a montagem do carrossel dele, tá bom? Eu vou deixar ele liberado para download. Agora vamos exportar isso aqui para vocês verem como que eu faço a exportação. Lembra que lá no começo a gente já te deixou fatiado? A aula chegou em 1 hora já, vai chegar em 1 hora, hein? Primeira aula foi bem completa. Mas aqui eu já apliquei todas as principais técnicas que eu utilizo para montar carrossel. Está aqui nesse carrossel aqui aplicado.
O que mais que eu colocaria aqui para finalizar? Só a minha marcação, né? O arroba e a chamadinha ali pro lado. Vamos colocar? Vamos colocar aqui para vocês verem como que é. Eu tenho ela aqui, ó. Clico, arrasto, vamos trazer para cá. Tá aqui a minha marcação e a dica ali, arrasto pro lado. Eu vou só centralizar ele. Aqui. Beleza. Ali, só na primeira página mesmo. Detalhe aqui, ó, ele tá estilizado aqui por cores e tal. Então é isso. Agora vamos recortar tudo isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que na hora a fatia eu não utilizo aqui fazendo por... Você podia fazer por aqui, ó, ocultar fatias automático, que ele vai pegar todas as demarcações aqui das linhas. Mas eu não faço isso, porque se eu vier por aqui, ó, ele vai fatiar tudo que tá aqui, tem linha aqui. Então por isso que eu já fatiei lá no começo, para deixar mais fácil, tá bom? Então beleza. Finalizado, o que a gente vai fazer agora aqui? Exportar. Arquivo, exportação, e você vai exportar, salvar para a web, tá bom? Que é aqui na salva para a web que ele vai fatiar. Se você só exportar como uma imagem normal, ele vai baixar a imagem, só que a imagem junta, não vai dividir, tá bom? Então você vai exportar sempre para a web. Tecla de atalho ali, ó, Ctrl Shift Alt S. Ele vai abrir aqui, ó. Ctrl 0 para ampliar tudo. Aqui ele já está mostrando ali as fatias, onde a gente fatiou lá no começo. Vou selecionar as 3. Eu gosto de salvar sempre em JPEG. O pessoal salva em PNG, mas em PNG ele fica um arquivo muito pesado, ó. Por exemplo, tá vendo aqui, ó? Essa imagem aqui ela tá com 2,8 MB. Se eu transformar em PNG, ela vai duplicar, triplicar. Já foi para 5, entendeu? Já duplicou. Quase triplicou. Não gosto de salvar sempre em PNG, em JPEG, porque a qualidade é minimamente que perde, né? Quase não tem diferença. E o arquivo fica mais leve também para postar depois no Instagram. Fechou? Então aqui, ó, selecionei as 3, deixei ele em JPEG, configuração padrão aqui do Photoshop, tá? E salvar. Que ele vai abrir ali, vou salvar uma pasta qualquer aqui mesmo. Beleza, salvou. Vamos lá ver o resultado. Eu vou salvar também uma versão dele de tudo, ó. Ctrl Shift Alt W. Ele vai salvar aqui a imagem inteira, sem recortar. Só pra gente visualizar ela depois. Vamos salvar aqui também ela pra ver lá. Vamos salvar lá na pasta. Essa pasta aqui. Foi. Então vamos abrir lá agora para ver como ficou. Então, ó, essa aqui é a imagem do carrossel inteiro. Ó, ficou dessa forma aqui, tá? O carrossel ele vai ficar assim. E agora vamos visualizar ele fatiado. Tá aqui, ó. Esse aqui é o que está no meu feed, tá? E esse aqui foi o que a gente fez agora. Vamos abrir ele aqui, ó. Seleciona todos. Ó, por páginas. Terceira página. Primeira página. Você viu, ó, que a qualidade da imagem como deu uma... Ficou bem bacana. Segunda página. E a terceira página, essa. Fechou, galera? Então tá pronto, tá finalizado o nosso carrossel aí. Aqui vocês viram as principais técnicas que eu utilizo para montagem dos meus carrosséis aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Ficou uma aula grande, 1 hora aí, mas eu tentei trazer aqui as principais formas que eu utilizo para montar, né, as técnicas e tudo mais. Expliquei também um pouquinho sobre a montagem do background, né, com linhas, com fatia e tudo mais. Então acho que ficou uma aula bem completa, que é uma aula que vocês me pedem bastante, que é como eu monto os carrosséis. Fechou? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, que aí eu vou vendo aqui e nas próximas aulas, eu vou trazer mais aula desse tipo, aí eu vou aprimorando. Essa aqui é a nossa primeira aula de tutorial prático mesmo, tá bom? Então se ficou alguma dúvida aí, se alguma coisa você não entendeu, desculpa, e deixa aí nos comentários, que aí nos próximos a gente vai melhorando, fechou? Segue lá no Instagram, segue aqui também, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, por favor, porque isso ajuda a gente aqui a trazer mais conteúdo bacana. Tá bom? Tem mais algumas informações extras aqui na descrição, na legenda. Dá uma olhadinha lá também. Tem informação legal lá também sobre curso e tudo mais. Fechou, gente? Então é isso. Vamos comentando aqui 1 hora de vídeo, quase. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter ficado até o final. Quem ficou, agradeço demais.
E é isso. Brigadão. Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Voltei. Lembrando, esse PSD, eu vou deixar ele aqui na legenda embaixo com um link para você baixar, tá? Eu vou deixar ele do jeito que tá aqui, com todos os elementos, todas as informações que a gente utilizou aqui, vai estar aqui no PSD para você baixar. Fechou? Então é isso. Até mais.